Você sabia que, apesar de várias vezes os sacerdotes carregarem a Arca da Aliança, a Bíblia só se refere nominalmente a eles 3 vezes? A paz do Senhor Jesus, quarta lição nesse domingo. O tema da nossa lição é Vencendo os Obstáculos. E o texto do dia é Josué, capítulo 4, versículo 24, que diz: Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Deus cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. O nosso Deus é um Deus detalhista. Às vezes nós pensamos que Deus nos abandonou, que Deus está longe demais de nós. É verdade, o seu trono está estabelecido no céu dos céus, capital federal do universo. Mas o salmista vai dizer que tudo na terra está patente aos seus olhos, que ele tem o controle da história. Deus, ele é um Deus que cuida dos detalhes. Deus, ele é tão detalhista que com o povo de Israel, ele planejou a saída deles do Egito e a chegada deles em Jericó. Eles saíram do Egito em um dia muito especial e um dia muito importante, que foi a Páscoa. E nós sabemos que a Páscoa aponta para o Cordeiro Pascal. Vemos que na Páscoa o povo, saindo do Egito, eles foram libertos pelo Senhor. Foi o êxodo do Egito. E a Páscoa era comemorada quando eles chegaram próximo ao Jordão, antes de atravessarem o Jordão, também era dia de Páscoa. E tudo isso Deus tinha previsto, Deus tinha planejado, porque para nós representa o apontamento para algo mais profundo e mais excelente, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que viria como homem, o Deus que se revelaria em figura humana para a humanidade e dividiria a história, que dividiria o tempo. Hoje nós dizemos, ou o calendário é dividido em antes e depois dele, que é o nosso Rei, que é o nosso Senhor Jesus de Nazaré. E o segundo ponto da nossa lição vai falar sobre a Arca do Concerto, a Arca da Aliança, a Arca de Deus. Vemos que o que eu falei lá no princípio é algo polêmico. Muitas vezes os sacerdotes carregaram a arca. É bem verdade que quando eles precisavam partir nas suas caminhadas pelo deserto, eles desarmavam o tabernáculo e aqueles que tinham serviço para carregar tais coisas faziam. E os sacerdotes faziam o seu trabalho, faziam a sua parte. Vemos que por 3 vezes apenas a Bíblia Sagrada fala nominalmente dos sacerdotes levitas carregando a Arca do Concerto. A primeira vez é justamente no episódio dessa lição, a travessia do Jordão. A segunda vez é quando eles circundam Jericó. E a terceira vez é quando os sacerdotes a levam para o interior do templo de Salomão. Os sacerdotes, eles carregaram várias vezes a arca. Digo novamente, os sacerdotes carregavam várias vezes a arca, mas apenas 3 vezes a Bíblia fala que são os sacerdotes. Nós vemos lembrar que quando Davi traz a arca da casa de Abinadab e depois ela fica na casa de Obed-edom e da casa de Obed-edom ele leva para a cidade de Davi, Jerusalém. A Bíblia Sagrada não diz nominalmente que são os sacerdotes quem carregam a arca. E nós vamos encontrar isso em Crônicas. Vemos então que apenas nessas 3 vezes que eu falei, os sacerdotes levitas carregam a arca do Senhor. A arca do Senhor, durante a caminhada no Egito, ela era levada entre o povo. Agora, para a travessia do Jordão, a arca ia mais ou menos 1 quilômetro adiante do povo de Israel, para mostrar para o povo de Israel que a arca agora os guiaria e que um novo tempo estava chegando em suas vidas. A arca agora, como eles alcançaram a terra prometida, como eles teriam a sua própria casa, teriam a sua moradia fixa, a arca estaria fixada em um local de adoração. A arca ia agora não apenas guiar os seus caminhos, mas guiar a sua mente e também o coração dos israelitas na terra prometida. Josué, nesse momento da história, dá uma ordem importante para os israelitas.
Ele já havia falado que os sacerdotes carregariam a arca e levariam ela diante do povo. E agora ele fala para os israelitas o seguinte: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O povo de Israel precisava entender que a partir da santificação Deus faria milagres. Deus, ele fará milagres através da nossa santificação. Às vezes pedimos coisas do Senhor, às vezes queremos guerrear uma batalha e queremos vencer, mas nem sempre acontece dessa forma, porque o nosso coração não está totalmente puro diante de Deus e as nossas intenções não são totalmente honestas. Nós precisamos então, para alcançar o nosso milagre, para alcançar a nossa bênção, estar santificados diante de Deus. Sem as vestes da santificação, não há como o Senhor operar. Não porque ele não queira, mas porque a santidade reflete a essência do caráter divino. A santidade nos revela o que é Deus, quem é Deus, como Deus se comporta. Através da sua santidade, nós percebemos a sua grandeza, o seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia e a sua graça. Tudo através da santidade de Deus. Os sacerdotes mesmo levavam na sua mitra uma plaquinha escrito Santidade ao Senhor. Deus havia prometido para Israel aquela terra, a terra de Canaã. Mas para que a terra fosse conquistada, os israelitas precisariam atravessar ou vencer os obstáculos da caminhada. E um desses obstáculos seria o Jordão, o Rio Jordão. O Rio Jordão ele precisava ser atravessado, ele precisava ser vencido. E os israelitas não possuíam navios. E se tivessem navios para construir uma ponte, muito dificilmente os moradores de Jericó, o exército de Jericó, permitiria que aquela ponte fosse concluída. Ou seja, naquele momento eles viram que eles dependiam de Deus, que eles precisavam da ajuda de Deus e que aquele obstáculo só seria vencido com a ajuda do Todo-Poderoso. Vemos que há uma circunstância muito parecida há anos atrás, quando ainda sob a liderança de Moisés, eles precisam atravessar o Mar Vermelho. A travessia do Mar Vermelho é uma circunstância diferente, porque quando eles atravessam o Mar Vermelho, eles fogem de um perigo iminente, mas quando eles vão atravessar o Rio Jordão, eles estão indo para uma peleja, eles estão se lançando a uma batalha, eles estão se lançando à guerra. Uma ferramenta muito importante no nosso ensino e aprendizado da palavra de Deus é a nossa própria mente. E nós podemos usar, melhor dizendo, para o melhor aprendizado e fixamento do conhecimento na nossa mente, é algo chamado imaginação. Podemos usar a nossa imaginação para fixar o conhecimento bíblico. Imagine você tendo que atravessar um rio. Atravessar um rio porque a bênção está logo ali. Os israelitas precisavam disso. Alguns estavam temerosos, alguns estavam com medo, mas eles precisavam atravessar o Jordão. Deus, enquanto alguns estão temerosos, enquanto eles estão montando estratégia junto com o seu comandante do lado de cá do Jordão, Deus estava preparando lá do outro lado a alimentação. Deus estava preparando lá do outro lado a forma como os israelitas iriam se manter vivos. Deus, como eu disse anteriormente, ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Alguns judeus estavam apreensivos, mas Deus já estava trabalhando lá do outro lado, porque quando eles atravessassem o Rio Jordão, eles iriam encontrar a fartura da terra de Canaã. Pois justo no tempo em que eles atravessariam o Jordão, eles encontrariam muitas especiarias, eles encontrariam muita fruta, eles encontrariam muito mantimento, e era o tempo de bênção, era o tempo da colheita, era o tempo de prosperar, era o tempo de ser próspero, e Deus já havia preparado tudo isso para o povo de Israel. Os israelitas estão preparados para atravessar o Rio Jordão. A aproximadamente 1 quilômetro de distância do povo estão os sacerdotes, levando a arca do Senhor nos ombros, como o próprio Deus tinha estabelecido na sua lei. Os israelitas tinham obedecido à lei, ou melhor dizendo, tinham obedecido ao pedido que Josué fez a todos eles: santificai-vos, porque o Senhor amanhã fará maravilha no meio de vós. Todos estavam santificados e entendiam que o milagre ia acontecer.
Lá na frente, todos que olhassem a 1 quilômetro aproximadamente de distância iriam ver que estavam indo adiante os sacerdotes de Deus, os maiores representantes de Deus na terra, e que a presença de Deus representada pela arca estava guiando seu povo em direção ao milagre. Quando os sacerdotes colocam os pés sobre a água do Jordão, o Jordão ele começa a baixar suas águas e Deus ele desvia o curso do rio Jordão para que o povo de Israel passe. Fez-se um montão muito antes da cidade de Adã para que o povo pudesse passar. Os sacerdotes começam a entrar na água e firmam os seus pés e percebem que por baixo do rio está tudo seco, está tudo fixo. Eles começam a atravessar o rio e param no meio do rio Jordão. O povo começa a atravessar o rio Jordão aos montes, começa a atravessar o rio Jordão. Quando todos atravessam, Josué diz para um homem de cada tribo, para cada líder de cada tribo pegar uma pedra do meio do rio Jordão e fazer um memorial fora do rio, do lado da cidade de Jericó. E dentro do rio, o próprio Josué tem em seu coração uma atitude de levantar um memorial no meio do rio para Deus. Pega 12 pedras representando as 12 tribos e coloca onde os sacerdotes estão no meio do rio. Quando isso acontece, os sacerdotes veem que todo o povo passou, Josué dá ordem para eles se retirarem do meio do rio Jordão. Eles saem do rio e as águas começam a voltar ao normal. As águas começam a desaguar novamente e o milagre da travessia do Rio Jordão acontece para o povo de Israel. Vemos aqui o milagre de Deus em favor do seu povo. Quando Deus faz uma promessa, quando Deus tem sonhos e planos para alguém, para um grupo, para uma pessoa, ele cumpre as suas promessas. Não importando os obstáculos que ele irá enfrentar, Deus lhe dá graça e força suficiente para que ele possa atravessar esse obstáculo e vencê-lo, sair como um vitorioso por causa do poder sobrenatural de Deus. Vemos que Deus cuidou de tudo. Vemos que Deus usou os sacerdotes para serem o guia ali, carregando a Arca da Aliança. Vemos que o povo atravessou o rio e que ali foi algo grandioso e milagroso para o povo de Israel. Vemos aqui que Deus pede algo. Josué faz um memorial com 12 pedras do meio do Jordão em terra seca para a banda de Jericó. Aquilo era para quê? Vamos ficar com a interpretação do nosso comentarista. Aquilo era para que o povo de Israel, quando os filhos daqui a um tempo perguntassem o que significavam aquelas pedras, os pais pudessem contar a história da travessia do Jordão. Os pais iriam lembrar e dizer para os filhos: filhos, vou lhes contar uma história. Esse memorial está aqui porque um dia o Deus de Israel caminhou no meio do mar, abriu o mar e o povo de Israel passou no meio. Isso tudo é promessa de Deus se cumprindo. Isso é manifestação sobrenatural do poder de Deus na vida do povo de Israel. Queremos milagre? Teremos obstáculos. Queremos vitória? Teremos obstáculos no meio do caminho, mas nada é maior do que o nosso Deus. Nada é maior ou superior ao Altíssimo. Ele é o nosso Deus. Ele é soberano, Ele é grande e Ele é poderoso. Ele é o Deus da nossa vida. E acreditamos que nenhum obstáculo pode se suster ou ficar de pé diante dele, porque nem o gigante na frente de Davi, cheio do Espírito Santo, foi capaz de derrubá-lo. Os obstáculos na nossa vida vão vir, porque é necessário a prova, mas depois da prova a aprovação, a bênção de Deus. Essa foi a nossa lição da Escola Dominical nesse domingo. Seja edificado pela palavra de Deus e Deus te abençoe. Até a próxima. Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua história.